João 3, quem trouxe a palavra do Senhor? Vamos ler João 3, versículos 5 a 8. E 1 Tessalonicenses 5, 23. João 3, versículos 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é do Espírito, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é o nascido do Espírito. 1 Tessalonicenses 5, 25. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 25. Cinco, 23, perdão, queridos. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse texto vai falar que todos nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como está escrito em Efésios 2, versículo 1. Mas quem estava morto? O nosso homem natural não estava morto. Mas o nosso homem espiritual, o nosso homem interior, como diz a palavra, esse ser espiritual, ele estava inoperante, sem vida. E quando Jesus falou, importa-vos nascer de novo, é porque nós fomos chamados para ter uma nova natureza. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor, quando o Espírito de Jesus ele veio habitar em nós, ele ativou a nossa natureza espiritual. Ele deu vida para aquilo que estava morto, a nossa natureza espiritual. E a palavra fala que aquele que nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Então eu quero falar um pouquinho sobre quem é essa natureza espiritual. O que ela faz? Como que eu devo alimentá-la, fortalecê-la? Porque nós sabemos que nascemos de novo, mas não sabemos quem é esse que nasceu de novo. Quem é esse homem interior? Quem é esse novo homem? Como a palavra diz, quem é esse ser espiritual? E a palavra fala que esse ser espiritual, ele é a nossa prioridade, ele é o ser mais importante que agora nós somos. Quando fala, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Daí vai falar, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando fala de uma coisa na frente da outra, está falando da prioridade. Então, quando fala de quem eu sou, em todo o vosso é quem eu sou. Espírito, alma e corpo. Então está falando que, de fato, depois que nós nascemos de novo, o Deus da paz, Ele vai nos santificar e nos preparar para que essas três dimensões de quem nós somos esteja conservada irrepreensível para a vinda de Jesus Cristo. Então eu tenho três partes, eu sou tripartido. Mas aquilo que eu sou um ser espiritual, que tem uma alma e habita num corpo. Então a minha alma é o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu decido. Mas o ser espiritual é quem eu sou de verdade. Por que eu estou falando isso, querido? Porque nós muitas vezes só valorizamos o que nós vemos. Nós só valorizamos essa natureza. Muitas vezes nós só alimentamos essa natureza física. Nós só valorizamos
aquilo que me dá bem-estar físico. Nós só alimentamos e cuidamos daquilo que é a nossa natureza física. Mas eu quero falar para você que você tem uma natureza espiritual que é muito mais importante. Lá em 2 Coríntios 4:16 fala assim, que mesmo que esse homem exterior, falando do corpo, ele se corrompa, ele vai sendo destruído. Lá quando fala que o pecado entrou na natureza do homem, fala, quando você comer da árvore do conhecimento, Adão, morrendo, morrerás. Essa é a tradução, morrendo, morrerás. Então a nossa natureza física, ela, desde quando nasce, ela entra no processo de morte, de envelhecimento, de fraqueza, de doença. E ela vai definhando, perdendo a força, até um dia que vai ficar enferma numa cama e ela vai perecer, ela vai sendo consumida com o tempo. E a palavra vai falar, lá em 2 Coríntios 4:16, ainda que esse homem exterior, ele vai sendo consumido, o homem interior, ele é renovado a cada dia. Ele recebe uma força nova a cada dia. Então nós somos esse ser espiritual que deve ser fortalecido a cada dia. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes nós não entendemos que a nossa comunhão com Deus é nesse ser espiritual, e não no ser só físico. Não é só você vindo para a igreja, mas você precisa entender que você tem um ser espiritual conectado com Deus. A palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios 14, vai falar que esse eu, o eu verdadeiro, é o ser espiritual. 1 Coríntios 14, 4 fala que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Então tem um eu mesmo aqui. Daí 1 Coríntios 14, 14 fala, se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato. Então fala, o eu estiver orando, é o meu espírito. O eu agora, esse eu mesmo, é o meu espírito. Então o apóstolo Paulo, ele tinha consciência que agora o eu dele, a pessoa mais importante, o ser mais importante que ele tinha, era o seu ser espiritual. Depois eu quero falar um pouquinho como alimentar esse ser espiritual, mas primeiro eu quero que você entenda quem é esse ser espiritual, qual é a forma desse ser espiritual. Lucas 24, versículo 36 a 42. Se você não quiser, abrir, você acompanha comigo. Depois está gravado, né? Você pode assistir. Mas Lucas 24, 36 a 42 diz assim, falando ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, aqui na ressurreição de Jesus, e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai-me, porque um espírito não tem carne nem ossos. Jesus, quando ele apareceu após a ressurreição, ele tinha morrido na cruz. E os discípulos não tinham entendido ainda que ele ia ressuscitar, por mais que ele falou diversas vezes. E quando Jesus apareceu no meio deles, eles entraram em pânico, em medo. Porque eles achavam que estavam vendo um ser espiritual, estavam vendo um espírito. Tradução do grego, ali está muitas traduções, um fantasma, mas a tradução do grego é um espírito, um ser espiritual. E Jesus falou, calma, eu não sou só um ser espiritual. Eu ressuscitei em glória. Pode me apalpar, pode verificar, pode tocar no meu lado, me dá algo de comer, porque um espírito não tem carne nem ossos. Então Jesus, ele não negou a veracidade de um ser espiritual. De um ser espiritual na forma da pessoa.
Ele não negou a veracidade que ele poderia ter aparecido com um ser espiritual sem matéria. Mas ele falou, não, agora eu ressuscitei em glória. Eu estou com um corpo glorificado, que come, que anda, que vocês podem tocar e eu posso tocar em vocês. Mas Jesus não negou a natureza do Espírito. E a natureza do Espírito ali, ela tinha a forma de uma pessoa. A forma de uma pessoa, mas sem matéria. Amém, gente? Eu quero discorrer um estudo na palavra para você poder entender o que a Bíblia diz. Eu não sou um expert, eu não sei quase nada sobre isso, mas eu quero discorrer o que a Bíblia diz, para nós termos uma noção de quem é esse eu espiritual. Quem é a tua natureza espiritual? Eu quero que você que quiser me acompanhar em Lucas 16, versículo 19 a 20 e 22 a 25. Lucas 16, 19 a 20, 22 a 25. Aqui a gente trata como uma parábola. A parábola do rico e do Lázaro. Quem já ouviu a parábola do rico e do Lázaro? O mendigo Lázaro, que tinha as chagas, que ficava na porta do rico. Amém? Essa parábola. Mas eu quero falar uma coisa sobre essa parábola. Essa parábola, ela não tem uma característica das parábolas de Jesus. Todas as parábolas de Jesus, elas trabalhavam sem definições de nomes. Elas trabalhavam assim, um certo homem saiu a semear, um colecionador de pérola, um certo rei, e nunca dando nome próprio. Essa é a única parábola que fala, havia um homem chamado Lázaro. Então essa parábola, nós entendemos que ela é não uma história para trazer uma comparação, mas uma história. Algo que realmente aconteceu. Existiu sim um rico que foi para o inferno na sua morte. E existiu sim um homem que estava tomado de chagas, chamado Lázaro, que foi para o céu. Então eu quero falar um pouquinho sobre essa parábola. Por que, queridos, falar da parábola? Para de novo realçar que um espírito, ele tem a forma do nosso corpo, mas sem matéria. Tanto que Tiago 2,26 fala assim, que o espírito, que o corpo sem espírito está morto. Tiago 2,26, o corpo sem o espírito está morto. Então com a morte o que acontece? A morte, esse ser espiritual, ele sai do corpo. Quando que esse ser espiritual ele vai para Deus, ou ele vai para o seu lugar eterno? Quando chega a morte. A morte, Tiago 2,26, é quando o espírito separa do corpo. Só para vocês terem noção, Mateus 27:50, Jesus, quando estava clamando, lá o último brado dele na cruz, ele falou, ele invocava e dizia, recebe o meu espírito. Ele dizia, recebe o meu espírito. Quando ele deu o último brado, ele falou para o Pai, Pai, recebe o meu espírito. Daí fala que o véu do santuário se rasgou do alto a baixo. Quando ele morreu, ele entregou o espírito ao Pai. Porque o corpo tinha ficado na cruz. Antes dele receber a glorificação do corpo, primeiro ele foi em espírito ao Pai. Também uma noção disso bíblica em Atos 7, 59 e 60. Antes nós falamos do texto do rico e do Lázaro. Fala que quando estavam apedrejando Estevão, ele invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E com essas palavras, ele adormeceu. Então, Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele estava vendo Jesus, ele teve uma visão de Jesus antes da morte. Ele olhou para o céu quando as pessoas pegaram pedra para matar Estevão, o primeiro mártir. Ele viu Jesus à direita do Pai, esperando ele. Aí ele não teve medo do apedrejamento.
Ele nem sentiu as dores do apedrejamento, porque ele viu Jesus ficando em pé à direita do Pai para recebê-lo. E quando ele viu, ele falou: eu vejo a glória de Deus e Jesus à direita do Pai, em sua glória. E quando os homens começaram a apedrejá-lo, diz a palavra que ele falou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ainda fez uma oração: Senhor Jesus, não cobre deles este pecado. Não cobre deles este pecado. Então Estevão também entendeu que o ser espiritual na morte estava indo direto para o céu, para o encontro com Jesus. Amém, queridos? Agora vamos passar para o texto de Lucas 16. Ora, havia certo homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. E aconteceu a morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O interessante é que nessa história, que eu creio que é uma história, porque havia um homem chamado Lázaro. Havia um homem rico, mas havia um homem chamado Lázaro. Aqui fala que o rico, ele levantou a cabeça. Ele viu Lázaro, ele reconheceu Lázaro. Ele viu o espírito de Lázaro que foi levado. E ele reconheceu o espírito de Lázaro, que tinha a forma do seu corpo. E fala que ele disse: Pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água, dedo, mão, e tocar na minha língua. Quer dizer, ele tinha uma natureza espiritual que estava atormentada naquela chama. Então nós vemos de novo uma revelação bíblica, que o nosso corpo espiritual, ele tem a forma do nosso corpo físico, mas sem matéria. Nosso ser espiritual tem a forma do nosso corpo físico, mas sem matéria. Queridos, eu quero que, muitas vezes a gente não tem essa noção, e nós precisamos ter essa noção. Teve uma vez que eu tive uma experiência de ver um anjo. E quando eu vi esse anjo na forma de um homem, com contornos fosforescentes. E eram contornos muito luminosos. E conforme esse anjo se mexia, brilhava só os contornos do seu corpo. E ele gesticulava, tentando falar algo comigo, e eu acabei entendendo aquela mensagem. Então eu tive essa visão desse anjo, e o anjo era um homem, um ser espiritual, luminoso, porque ele tinha contornos luminosos, mas ele não tinha o que? Matéria. Eu não via matéria, eu não via um corpo, mas ele era um ser espiritual na forma de um homem. Mas a palavra fala que Deus também é um ser espiritual. João 4:23 fala: Deus é espírito. Deus é espírito. Na forma de um homem, a gente não sabe a forma da natureza espiritual de Deus. Mas Deus também, Ele é uma natureza espiritual. Olha que coisa tremenda. Deus tem uma natureza espiritual, nós temos uma natureza espiritual. E quando o Espírito Santo veio habitar em nós, quando Ele veio habitar em mim, e que Ele ativou, que Ele trouxe vida a essa natureza espiritual, a palavra lá em 1 Coríntios 6:17 fala que aquele que se une ao Senhor, naquele encontro de você entregar a vida para Jesus, se torna um só espírito com Ele. Então 1 Coríntios 6:17 fala que aquele que se uniu ao Senhor, se tornou um espírito com Ele. Quem se tornou um espírito com Deus? O meu ser espiritual. Com qual parte de Deus? A pessoa do Espírito Santo, que é um ser espiritual, está unida no meu ser espiritual. Uau! Isso é tremendo.
O meu ser espiritual, ele está unido. O meu corpo é a casa do Espírito Santo. E o meu ser espiritual está ligado agora ao Espírito Santo de Deus. Porque ele veio me guiar. O Espírito Santo fala, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas ele vai me guiar nessa natureza espiritual. E eu preciso entender quem é essa natureza espiritual para eu permitir ser guiado por ele. Tanto que a palavra do Senhor vai falar em Efésios 2,18. Porque por ele, por Jesus, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em espírito. Na natureza espiritual e pelo Espírito de Deus, nós temos acesso ao Pai agora. Então hoje eu tenho condição de ter comunhão com Deus. E a minha comunhão com Deus é espiritual. Minha comunhão com Deus é no Espírito. Romanos 1:9 diz assim, porque Deus, o apóstolo Paulo dizendo, a quem eu sirvo em meu espírito. Eu sirvo a Deus no meu espírito. E como que eu sirvo a Deus no meu espírito? Permitindo com que o Espírito Santo me dirija. Permitindo com que o Espírito Santo venha me conduzir nessa terra, fortalecendo o meu ser espiritual para ter mais sensibilidade, para glorificar mais o nome do Senhor. Eu quero, sabe, eu estou só dando uma introdução, né? Está explodindo a tua cabeça aí, mas aguenta um pouquinho, né? Vai ficar pior. Vai ficar pior. Romanos 8,16 fala, o mesmo Espírito Santo, com letra maiúscula, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Uma das formas que o Espírito Santo ele nos guia é testificando no nosso espírito. Ele está no meu espírito, ele está dentro de mim, ligado no meu espírito, e ele testifica no meu espírito. A palavra testificar, no grego, fala que ele fala, ele afirma e confirma o que fala no meu espírito. O Espírito Santo, ele traz ideias e ele confirma o que está trazendo. Ele traz vontade e confirma essas vontades. Ele traz uma fala e confirma essa fala. Por isso que fala testifica, porque ele fala com a gente e de uma forma peculiar. Cada um tem a sua maneira de entender quando ele está confirmando, quando é de Deus. Você recebeu uma natureza espiritual para servir a Deus, para ser guiado por Deus, para viver realidades espirituais, para ter uma comunhão no Espírito. E o Espírito Santo, ele veio para nos guiar nessa natureza espiritual. Uau! Então, quantas vezes você vai fazer algo e você sente aquela alegria, aquela paz, você está em oração e você sente que aquilo deve ser feito. E você sabe, porque sabe que aquilo deve ser decidido e você vai. E quantas vezes você vai fazer outro negócio, daqui a pouco aperta o peito, você sente aquele negócio te sufocando, aquele nó lá dentro. Se você fizer, vai quebrar a cara, porque o Espírito Santo, lá no teu espírito, ele está sinalizando. Porque ele fala e ele confirma o que ele fala, ele traz um conhecimento e ele confirma daquele conhecimento. Ele traz uma vontade e confirma aquela vontade. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos. A oração, queridos, é o momento que você fala, mas é o momento que você para ouvir. A meditação na palavra é o momento que você lê, mas é o momento que você para ouvir. Porque o Espírito Santo, ele quer dirigir um povo que entende que deve ser dirigido. Se você não entender a tua natureza espiritual e o que o Espírito Santo vem fazer, você não vai caminhar. E eu quero falar mais. No dia de Pentecostes aconteceu algo para mostrar que assim como um corpo, uma natureza física tem os 5 sentidos, a natureza espiritual também tem os 5 sentidos. Fala lá no dia de Pentecostes, Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
de repente, ouviu do céu como um vento veemente, impetuoso. Eles ouviram. Ninguém mais ouviu, mas eles ouviram. Sabe por quê? Porque abriu os ouvidos desse ser espiritual para ouvir. E quando o Espírito Santo ele fala no meu espírito, vai reverberar, você vai entender. Então eles ouviram, e fala que toda a casa ficou cheia daquele vento. Sabe quando a gente percebe que o local está cheio de um vento? Pela narina, pelo olfato, você percebe que aquele ambiente está cheio. E fala que foram vistas por eles, línguas repartidas como que de fogo. Eles começaram a ver chuva de fogo descendo do céu. Eles tiveram uma visão espiritual, uma audição espiritual, um olfato espiritual. E fala que todos, e essas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Eles não só viram, mas eles perceberam que aquele fogo pousou sobre eles, pousou sobre a natureza espiritual deles. Há um tato espiritual, há uma natureza espiritual que percebe as coisas do Espírito. E eles começaram a falar em outras línguas, a boca, aquilo que você fala, aquilo que você sente na tua boca. Eu quero falar, queridos, que os 5 sentidos espirituais foram ativados para mostrar o quê? Que quando eles nasceram de novo, eles já foram ativados para que essa natureza espiritual pudesse também experimentar coisas espirituais. Eu quero falar para você, Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a tua mão, Deus quer usar a tua boca, Deus quer abrir os teus olhos espirituais, Deus quer abrir o teu entendimento espiritual, Deus quer que você entenda que você tem uma natureza espiritual para viver realidades dos céus. Mas a palavra do Senhor vai falar dessa natureza espiritual. Lá em Gálatas 5,17 fala que a natureza da carne luta contra a natureza do Espírito. A natureza do Espírito luta contra a natureza da carne. Uma é oposta à outra para que não faça a sua vontade. O que quer dizer isso? A minha carne, ela quer o oposto da minha natureza espiritual. A minha carne, ela gosta de pecar. A minha natureza espiritual tem prazer na vontade de Deus, na santidade de Deus. A minha carne, ela quer só comer das coisas boas. A minha natureza espiritual, ela quer que eu jejue. Porque quando eu jejuo, eu fortaleço a minha natureza espiritual. A minha carne não quer orar, não quer ler Bíblia. Mas quando eu oro e eu leio a Bíblia, eu estou fortalecendo a minha natureza espiritual. Então a minha carne não quer as coisas de Deus. A minha carne é egoísta, a minha carne é maldosa. Mas eu tenho uma outra natureza espiritual que ela tem prazer nas coisas do Senhor. Ela tem prazer na palavra de Deus, ela tem prazer em Deus. E por que eu estou pregando isso? Porque se você não alimenta a tua natureza espiritual, você vai ter consciência só da tua natureza física. Você vai viver aqui tendo o Espírito Santo, mas vivendo na carne, vivendo na vontade da tua carne. Quando eu fortaleço o meu homem interior, minha natureza espiritual, eu começo a ter mais sensibilidade. Eu começo a entender o que Deus quer para mim. Eu começo a entender a vontade do Senhor. Eu tenho facilidade de perdoar, tenho facilidade de ter domínio próprio. Por quê? Porque são coisas que eu não consigo, a minha carne não consegue. Mas se eu fortalecer o meu espírito, e ele estiver no comando, no meu espírito eu ando. Ande no espírito e não satisfareis os desejos da sua carne. Se eu andar pela minha natureza espiritual, dependendo do Espírito Santo, eu não vou fazer o que a carne quer. Agora, se eu não alimento, se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não tenho comunhão com Deus, se eu não adoro, se eu não congrego, eu não vou ter consciência, eu não vou ter força. Tudo que está escrito na palavra, a minha natureza carnal não quer fazer. Eu não quero amar, não quero perdoar, não quero fazer o bem, não quero o bem dos outros, eu não quero renunciar a nada. A minha natureza física não quer. Então, se eu não alimentar o meu ser espiritual, eu não vou viver aquilo que Deus me chamou para viver.
Amém, queridos? Eu sei que está difícil aí, mas é bom ouvir. Lucas 1,80 fala assim: e o menino crescia e se fortalecia no seu espírito. Falando de João Batista, que desde pequeno ele foi ativado espiritualmente, porque ele foi cheio do Espírito Santo no ventre. Ele, de alguma maneira, ele já teve um novo nascimento ali, porque ele já foi cheio do Espírito Santo no ventre. E ele se fortalecia nessa natureza espiritual. Então essa natureza espiritual, ela cresce. Mas aí eu fico pensando, agora outra coisa que eu quero falar com vocês. A natureza espiritual, porque a palavra fala que nós nascemos de novo. E tem um texto ainda de 2 Pedro 2, que fala assim: deseje afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, para que por eles vades crescendo. Então quer dizer, dá a impressão que a gente nasce e agora a gente tem que crescer. Nós somos um bebê que tem que crescer. Mas eu estava meditando sobre isso, falando, mas né, um bebê nasceu de novo, um novo nascimento. Mas esse novo nascimento, ele desperta o meu ser espiritual. E meu ser espiritual não vira um bebezinho. Como é que é isso? Eu tenho que alimentar ele com a palavra, alimentar ele com leite racional, alimentar ele com oração, alimentar ele com a comunhão com Deus, alimentar ele com meditação bíblica, alimentar ele com santidade, com temor de Deus. Para ele crescer, mas como que ele cresce? E daí o Senhor me fez lembrar, lá em Provérbios 20, 27, que fala assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Presta atenção, o espírito do homem é a lâmpada. Uau! Guarda isso aí, a lâmpada. A lâmpada era acesa com o quê? Com óleo e com fogo. Amém, gente? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Também fala, lá em 1 João 1,5, que Deus é luz e nele não tem trevas nenhuma. Deus é luz. Deus também é um ser espiritual, mas ele é um ser luminoso. 1 Timóteo 6,16 fala que ele tem imortalidade e habita na luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. Deus, ele tem tanta luz, que se ele manifestar a luz, ele consome. Um pouquinho da luz que ele mostrou para Saulo no caminho de Damasco, que ele viu Jesus e apareceu que é um clarão de luz. Saulo ficou cego. Deus é um ser espiritual, mas é um ser luminoso. Lá em Apocalipse 1 fala que o seu rosto brilha como o sol quando sai na sua força. Deus é um ser luminoso, é um ser espiritual e é um ser luminoso. Agora eu quero que você abra a palavra do Senhor, 1 Coríntios 15, 40 a 41. Está falando sobre o corpo espiritual e o corpo terrestre. Está falando também aqui nesse texto sobre a ressurreição do corpo glorificado. Mas aqui 1 Coríntios 15, 40 fala assim: e há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes, outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, uma é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Porque até uma estrela difere em glória de outra estrela. Está falando sobre um corpo espiritual e um corpo terrestre, um corpo natural. Está falando que esse corpo, ele assim como as estrelas têm brilhos diferentes, esse corpo tem brilhos diferentes. E eu entendo, se o espírito nosso, essa natureza espiritual nossa, que não tem matéria, ela é uma lâmpada. Uma lâmpada, ela é acesa com luz. Então o que eu cresço? Como que é crescer espiritualmente? É crescer nessa luminosidade. Então a gente nasce de novo e a gente começa a alimentar a natureza espiritual para começar a experimentar mais luz. Uma natureza espiritual que vai ficando cada vez mais iluminada, brilhosa. Quando fala de glória, a palavra doxa, que glória, significa também resplendor. Então há diferentes resplendores. Há uma glória
para o corpo espiritual e há uma glória para o corpo terreno. E há uma glória para o sol, uma glória para a lua, uma glória para as estrelas, mas até de estrela a estrela há uma diferença de glória, de resplendor. Então, aqui fica subentendido que essa natureza espiritual ela tem um brilho. Quantas vezes você percebe que alguém é um cristão só de olhar para ele? Quantas vezes você percebe alguém diferente só de olhar para ele? Quantas vezes você já é abençoado quando chega perto de alguém? Porque a pessoa carrega aquilo que ela vive. Sua natureza espiritual anda com ela. Se você tem uma natureza espiritual carregada de comunhão com Deus, fortalecida por uma vida de oração, de humildade, de quebrantamento, você vai pregar sem palavras. Você vai manifestar Deus sem palavras, porque você vai carregar. Quando a palavra do Senhor fala que Pedro passava, e onde ele passava, a sombra dele curava. Essa natureza espiritual de Pedro estava tão carregada de Deus, tão carregada da presença de Deus, que eles colocavam os doentes, os aleijados, colocavam os endemoniados, e Pedro só passava no meio daquele corredor. E fala que dele passar no meio deles, todos eram curados. Quando a sombra de Pedro, não tem a sombra de Pedro, mas tem a glória de Deus, que estava sobre a natureza espiritual de Pedro. Brilhava tanto que as trevas da enfermidade saíam. As trevas, os demônios das trevas saíam. Só de Pedro chegar, só de Pedro passar. Nós podemos alimentar esse homem espiritual. A palavra fala que Estevão estava tão cheio de Deus. Lá em Atos 7, que olharam para ele e viram o rosto dele brilhando como o rosto de um anjo. Eles entendiam que o rosto brilhava, o rosto de anjos. Eles tinham familiaridade com anjos. Porque todo o povo de Israel, eles carregavam tradição. Então toda a experiência que o pai, que os antepassados, que os patriarcas tiveram, todas foram registradas. Então quando eles viram o rosto de Estevão brilhando, falou, o rosto de Estevão brilhava como de um anjo. Porque o anjo tem uma natureza que brilha. Estevão estava brilhando porque cheio do Espírito Santo, tomado de amor, pregando a palavra de Deus, cheio da palavra de Deus, sem temer a morte que estava diante da face da morte, mas estava tomado de glória na sua natureza divina, tanto que o seu ser espiritual brilhou tanto, que brilhou o rosto, reverberou para a matéria. Era tanta glória no espírito que reverberou na matéria. Eu quero falar para você, queridos, que você pode, experimentar as coisas espirituais. Você pode experimentar as coisas espirituais nas mãos, no corpo. Quando você cai na unção, você está experimentando uma visitação espiritual que no teu espírito, mas aquilo vai reverberando, ecoando para o teu corpo, tuas pernas amolecem e você cai na presença. Quantas vezes, quando Deus vai trazer cura, as mãos começam a pegar fogo, minhas mãos começam a pegar fogo antes de Deus ministrar cura. A gente percebe, mas o fogo está vindo na mão, mas primeiro chegou na mão espiritual. A mão do meu ser espiritual primeiro ficou incandescente, daí a mão terrena, que é a luva do meu espírito, que é a casa do meu espírito, ela começa a perceber o que está no meu espírito. E eu quero que você entenda que essa natureza, ela foi te dada para que você brilhe cada dia mais. O caminho do justo brilha cada dia mais. Deus tem mais luz, Deus tem mais glória, Deus tem mais unção. Deus quer que você acesse a Ele nessa natureza espiritual e seja cheio dEle. Deus quer que o teu corpo possa sentir, provar das coisas que o teu espírito está provando. Você não é apenas o que você vê no espelho. O que você vê no espelho às vezes é feio e está ficando velho. Não é assim, gente? Tem que pintar o cabelo, fazer uma maquiagem,
né, fazer uma academia, uma plástica, qualquer coisa, porque ele já nasce não simétrico e vai ficando cada vez mais feio. Mas você não é essa matéria. Você é um ser espiritual eterno. O teu espírito recebeu vida. A vida eterna está no teu espírito. Quem crê em Jesus nunca morre. Não é a carne que nunca morre, mas é o teu ser espiritual que nunca morre. Quem você é de verdade nunca morre. Cristãos não tinham que ter medo da morte, porque cristão não morre. Cristão não vai para o inferno. Cristão não vai para o Hades, não vai para o local de tormento, não vai para o lago de fogo e enxofre. Cristão, quando sai desse corpo, encontra o ser mais glorioso do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristão que tem medo da morte, não entendeu ainda a vida, não entendeu a vida eterna, não entendeu que o ser dele é eterno e está cheio de vida e nunca morre. Oh meu Deus! Se a gente perguntar, fazer uma pesquisa, 90% dos crentes têm medo da morte. O apóstolo Paulo falava assim, viver é Cristo, mas morrer é muito melhor. Olha só, o apóstolo Paulo, morrer é muito melhor. Ele falou, se eu der fruto na carne, que eu fique um pouquinho mais, por causa de vocês. Porque eu de verdade prefiro partir, meu espírito partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Esse corpo adoece, mas meu espírito se fortalece cada vez mais. Esse corpo enfraquece, mas meu espírito recebe cada vez mais força. O homem interior se corrompa, mas o homem interior, ele recebe força, vigor, vida a cada dia. É por isso que Jesus falou que tem dimensões de vida. Ele falou, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Por quê? Porque há dimensão de vida, há dimensão de luz, há dimensão de crescimento espiritual, há dimensão de glória. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque a igreja vive só olhando para as coisas da terra, esperando coisas da terra. E você não nasceu para essa terra. Você nasceu para Deus. O teu ser verdadeiro é o teu ser espiritual. E esse ser espiritual pode fazer coisas incríveis. Uau! Esse ser espiritual tem comunhão com Deus, pode ouvir a voz de Deus, pode curar, pode libertar, pode ter orações respondidas. Esse ser espiritual pode viver coisas incríveis. A hora que você tiver consciência do teu ser espiritual, você vai fortalecer o teu ser espiritual, e o teu ser espiritual vai fazer você viver coisas incríveis. Amém, queridos? Eu quero só para encerrar, ler alguns textos de Jesus. Marcos 2:8, Jesus percebendo logo pelo seu espírito. Jesus percebia as coisas pelo seu espírito, pela sua natureza espiritual. Marcos 8:12 diz assim, Jesus porém arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Então ele tirou um gemido. Então o ser espiritual sente, o ser espiritual percebe, o ser espiritual sabe. Às vezes a tua razão não sabe, mas o teu ser espiritual sabe. Às vezes você não vai entender, mas o teu ser espiritual sabe que algo deve ser feito. Porque nós percebemos com o nosso ser espiritual também. Jesus em João 11:33-35 fala, Jesus vendo-a chorar, bem como assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou, onde sepultaste? Eles responderam, Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Jesus chorou e ele foi movido aí até a porta do sepulcro de Lázaro. Porque primeiro ele foi agitado pelo seu espírito. Ele foi empurrado, impelido pelo seu espírito. Sua natureza espiritual conduziu ele para aquele movimento. Então você pode sentir no teu ser espiritual, você pode saber, conhecer as coisas no teu ser espiritual, você pode ser impelido a fazer algo. Ele foi impelido a chorar, impelido na porta do sepulcro pelo seu espírito. João 13:21 diz assim, dita essas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou, em verdade vos digo, um de vós me trairá. Então ele teve um sentimento de pesar, de angústia, de tristeza no seu ser espiritual.
E ficou registrado para nós que esse ser espiritual sente, nos impulsiona, sabe das coisas, nos revela coisas, porque ele recebia pelo Espírito Santo, e esse ser espiritual entendia e recebia do Espírito Santo. Jesus foi 100% homem, para ser um referencial, um modelo para mim e para você. Eu quero que você, querido, em nome de Jesus, seja um homem e uma mulher. Tem muitos textos para a gente falar, mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus te chamou para você ter uma comunhão com Ele espiritual. Você tem que adorar a Deus em espírito. Você tem que fortalecer o teu espírito. Não adianta você vir na igreja e não ter uma vida de comunhão. Quando fala não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é esse alimento? E para quem é o alimento? O alimento é a palavra. Mas quem que é o alimento? Meu ser espiritual. Meu ser espiritual é o alimento. Quando eu medito na palavra, quando eu aceito a palavra, quando eu me submeto à palavra, eu alimento meu ser espiritual. Mas o cristão não conhece nem Bíblia. Perguntar quem já leu a Bíblia toda, a maioria não vai levantar a mão. Como que a gente não lê se aquilo que a palavra fala? Jesus falou, as palavras que estão nessa Bíblia são espírito e vida. João 6:63. Então as palavras que estão na Bíblia é espírito, é alimento para o teu espírito. É um alimento espiritual para o teu espírito. Então nós precisamos comer Bíblia. Precisamos orar em línguas. Quem ora em línguas edifica a si mesmo, o seu ser espiritual. Orar em línguas quando, pastor? Quando está no momento de apelo, sente um arrepio, quando recebe uma bênção. Não, você vai orar em línguas o tempo todo. Na fila do banco, andando na rua, tomando banho. Você vai abrir a boca, quanto mais você ora em línguas, mais você está levantando o teu homem espiritual, tua mulher espiritual, para você viver as realidades de Deus. Para você ser fortalecido, para o caráter de Cristo vir. Precisamos entender isso e viver isso. Por quê? Porque senão nós vamos ficar só querendo as coisas da carne, vivendo as coisas da carne. E quem está na carne e vive nas coisas da carne, diz a palavra, não pode agradar a Deus. Então essa palavra de hoje, esse ensino, é para você ter consciência que você tem uma natureza espiritual da forma do teu corpo, que precisa ser alimentada e fortalecida, porque ela quer governar você. E ela quer governar você dentro da vontade de Deus. E você, quando fortalecer essa natureza espiritual, você vai ter uma consciência maior de Deus e da presença de Deus. Porque o Espírito já está em nós. Mas quando eu me alimento espiritualmente, eu começo a ter sensibilidade para percebê-lo, para senti-lo. Que o Espírito Santo também é chamado do Espírito da glória, ou Espírito da presença. Ele traz a presença de Deus. Amado, eu quero falar uma coisa para você. A coisa mais gloriosa que você pode sentir nessa terra é a presença de Deus. Aquilo que mais pode preencher uma pessoa é a presença de Deus. Mas você vai entrar em contato com essa realidade quando você se fortalecer no seu espírito. Porque senão Deus fica longe. As coisas de Deus ficam longe. A gente vira pessoas religiosas. Mas Deus, Ele quer levantar um povo fervoroso, apaixonado. Um povo que entende que Deus fala, que Deus abraça, que Deus ama, que Deus é poderoso, que Deus é lindo, que Deus nos guia em todas as coisas. Que Ele veio ativar um homem espiritual que nasceu de novo, para que esse homem espiritual cresça. Para que esse homem espiritual experimente as coisas dos céus aqui na terra. Para que esse homem espiritual traga as coisas dos céus aqui na terra. Amém, queridos? Vamos se colocar em pé, em nome de Jesus. Quero que você feche os teus olhos agora. Essa palavra é uma palavra que eu não queria pregar. Mas o Espírito Santo, Ele me trouxe. Falou, ensina o meu povo. Feche os teus olhos.
ensina o meu povo que o que eles são de verdade, eles são nova criatura. E o que eu estou fazendo dentro deles é colocar Cristo neles, o caráter de Cristo. Aonde? No espírito deles, para que isso governe quem eles são. Feche os teus olhos. O Espírito Santo que habita dentro de você, ele quer jogar luz no teu espírito, ele quer resplandecer, quer trazer glória no teu espírito, para você ser um cristão que é fervoroso no espírito. É um cristão que está queimando no seu ser espiritual. Um cristão que vai testemunhar sem palavras. Um cristão que vai viver o evangelho, sabe, com facilidade. Porque teu espírito vai te governar dentro da vontade de Deus. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, eu quero debaixo, Senhor, desse ensino, que o Senhor possa ativar agora essas lâmpadas, essas vidas que foram renascidas, que foram regeneradas, que nasceram de novo. Esse ser espiritual que está dentro do teu filho e da tua filha, sejam agora ativados para uma comunhão maravilhosa. Senhor, eu oro, Deus, que a tua igreja experimente uma comunhão, Deus, para não virar pessoas religiosas, ou pessoas, ó Deus amado, que só pensam nas coisas da terra, só querem o que a carne quer, só faz o que a carne quer. Deus, nós estamos aqui, Deus, de passagem. Essa carne nós temos que crucificá-la, mas o nosso ser espiritual nós temos que alimentá-lo, porque é ele que vai ser apresentado a Deus. É esse ser espiritual que vai ser levado pelos anjos ao encontro do Senhor. E eu oro, meu Senhor, que cada um possa apresentar o seu espírito na vinda de Jesus Cristo, o seu espírito irrepreensível. Deus, eu oro, Senhor, que uma unção venha ativar agora os sentidos do seu espírito, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, o olfato espiritual, o tato espiritual, a percepção espiritual, a mente espiritual venha ser ativada, Senhor, para o teu filho entender, Deus, que tem uma natureza que foi recriada para receber a direção, a comunhão, a presença de Deus. E que assim seja, Senhor, que assim seja, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queridos, quem aprendeu alguma coisa hoje? Levanta a mão, Senhor. Quem acha que eu sou doido? Levanta a mão também de novo. Isso. Tem algumas pessoas de mão. Tem, isso. Eu acho que a gente não tem um parafuso solto. Quem é espiritual não é entendido. Então, se você não me entendeu, pode ser que você ainda precisa amadurecer um pouco mais. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Toda vez que você acordar de manhã, que você for orar, entenda: eu estou alimentando meu ser espiritual. Quando você for comer a palavra, eu tenho um ser espiritual. Quando você orar, eu tenho uma mão espiritual que está ligada com o Espírito Santo. Eu tenho um olho atrás desse olho que está ligado com o Espírito Santo. E eu posso ver o que esse olho não vê. Eu posso ouvir o que esse ouvido aqui não está ouvindo. Porque o Espírito Santo, ele está falando no meu ser espiritual. E se eu começar a perceber no meu espírito as coisas, eu vou começar a entender as coisas dos céus aqui na terra. Amém? Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus?